move a gente. Bom dia, Santa Catarina. Oferecimento Voa Sempre Além. Últimas oportunidades de morar no Sinfonia Voa Beira-Mar. Olá, muito bom dia. Pontualmente 6 horas da manhã. Estamos começando mais uma semana que promete em Santa Catarina. Um bom dia, Santa Catarina, nessa segunda-feira que promete também. Uma segunda que promete ser fria, né? Uma semana inteira que promete ser fria. Bom dia, Faraco. Bom dia para você que está aí nos acompanhando. Pois é, olha só, Santa Catarina tem pelo menos mais 4 meses de calamidade pública e aí por causa da Covid-19. O decreto do governo do estado, que valeria até quarta-feira, dia 30, vai ser prorrogado até outubro. Na prática, essa prorrogação quer dizer que o estado continua enfrentando o coronavírus com portarias e restrições, como acontece desde o ano passado. Lembrando que outubro também é o mês em que o governo do estado espera vacinar todos os catarinenses acima de 18 anos. É aquela data que a gente espera com muita ansiedade. Bom lembrar que estamos falando do decreto de calamidade pública. Aquele outro, restrição por restrição, o que vale, o que não vale, até o dia 30. E aí o governo depois vai prorrogar algumas medidas. Quais? Precisaremos aguardar aí nos próximos dias. Mas essa semana teremos novas informações. Ou as mesmas, né? Um pouquinho mais pra frente. Enquanto outubro não chega, continuamos nos cuidando. Ou deveríamos, pelo menos. Mas toda segunda-feira... Assunto bem importante que o Bom Dia está acompanhando. O projeto está pronto e deve ser entregue hoje à tarde à Assembleia Legislativa. No esporte, tem o final de semana dos catarinenses no Campeonato Brasileiro de Futebol. Tem derrota, empate, tem vitória, tem para todos os gostos aí. E tem até catarinense na liderança de uma das competições. É o caso do Criciúma, que está no topo da tabela no seu grupo no Brasileiro da Série C. E a segunda-feira começa gelada. Aposto que tá difícil levantar aí, sair do quentinho e começar bem a semana, né? E eu sinto informar que vem muito mais frio pela frente, Douglas. É isso mesmo? Bom dia. Bom dia, Marina. Bom dia, Faraco. Bom dia para quem nos acompanha. Dupla, começa hoje, tá? Mas amanhã e quarta, dá para dizer que são os 2 dias em que a gente vai sentir mais frio. Desde ontem, temperaturas em queda livre, então, da noite de domingo, isso vai continuar nessa segunda. Nesse momento, tem termômetro em Urupema, na Serra, marcando apenas 1 grau positivo. Chove aí na região, né? Ainda está escuro. E acredite, isso não é nada perto do frio que Santa Catarina vai sentir nos próximos dias. Para começar, hoje, a temperatura máxima na Serra Ali, Douglas, vai ser de apenas... Não, só abrindo parênteses, né? Claro. Quando você falava, a imagem apareceu 0 grau na praça, né? E a gente sempre reforça aqui, acho que é importante, né? Que há uma diferença do termômetro oficial para o termômetro de rua. Ele acaba recebendo outras influências, digamos assim. Exatamente. O termômetro que eu citei agora, Faraco, Marina, é o oficial da Epagre Cirande, uma estação meteorológica e tal, que respeita todas as regras. O termômetro de rua, ele serve mais para indicar, né, o que está acontecendo no momento. Não é o oficial, não é o que... Muito provavelmente não tem diferença nenhuma pra gente. O que a gente sente na pele é frio de qualquer jeito. Então, se agora tá 0 ali, 1 no oficial, enfim, o fato é que nos próximos dias vai ladeira abaixo, temperaturas bem negativas. Menos. Ah, meu filho, negativa total, tá? Temos até previsão de recorde de frio amanhã. Agora, hoje a temperatura máxima na Serra vai ser de apenas 5 ou 6 graus. Isso aqui é o teto, tá? Então, tá 1, tá 0 ali na Serra, 6, 5 no máximo hoje. Em áreas do oeste, entre 7 e 10 graus. A maior temperatura do dia hoje vai ser de 15 graus. E isso mais aqui pra gente, Marina, Faraco, no litoral. A semana tá começando com um dia de inverno, muitas nuvens, tempinho molhado e pode chover a qualquer momento. E isso vale para todo o estado. Só no oeste, que lá no fim do dia podemos ter períodos de melhoria, ou seja, com a chuva parando. Ainda assim, em poucos lugares. Essa segunda é mesmo um dia de tempo totalmente instável. E atenção, porque a partir da tarde, hoje, já existe a possibilidade de nevar em Santa Catarina. Isso pode acontecer
no meio-oeste e na serra. No meio-oeste, a chance é pequena. Já na serra, aí sim as chances são boas. Tudo indica que pode nevar tanto na tarde de hoje como amanhã ao longo do dia. Se isso acontecer, esse vai ser o primeiro registro de neve do ano aqui no estado. Tem a ver com umidade, com temperatura baixa, mas enfim, a janela para neve, como a gente fala na meteorologia, está aberta. Entre hoje e amanhã, podemos ter precipitação em forma de floquinhos de neve aqui no estado. E como você disse, amanhã vai ser mais frio ainda. Vou mostrar para vocês o que vai acontecer amanhã cedo, madrugada e início da manhã. Tá aqui o mapa das mínimas previstas para amanhã, dupla, vambora. Esse frio intenso vai nos acompanhar a Marina falou na abertura do jornal, a semana toda, é isso mesmo, mas o amanhecer de amanhã vai exigir coragem de todos nós. Vamos despertar numa madrugada, um começo de dia extremamente gelado. Essas aqui são as mínimas dessa terça, vai fazer até menos 6 graus na serra, menos 4 no meio-oeste, menos 3 no oeste, menos 1 no Planalto Norte. É provável, como eu dizia para os dois, que nessa terça a gente tenha a menor temperatura do ano aqui no estado. Tem meteorologista falando em até menos 7 em algumas cidades da Serra. Lembrando que amanhã, ao longo do dia, a chance de neve continua. Aqui na região da capital e no sul, olha só, o dia vai começar com apenas 3 graus e vai fazer só 1 grau no Vale do Itajaí. Essa deve ser uma das massas de ar frio mais intensas do ano e, por isso, a atenção deve ser redobrada, né? Idosos, crianças, os animais, também as pessoas em situação de rua. Vai ser um período com noites, madrugadas e manhãs extremamente geladas, até sexta pelo menos. Lembrando também que a temperatura mais baixa registrada aqui em Santa Catarina em 2021 foi menos 5,4 graus no dia 28 de abril em Urupema, na Serra. Enfim, dupla. Amanhã Vamos vai ter aguardar. bolão. Amanhã vai ter bolão, então. Vamos fazer um bolão As amanhã para ver temperaturas, até hein? onde a gente vai chegar aí, porque é bem provável então que a gente tenha esse recorde de frio. Vamos aguardar ao longo do bom dia. Muito provavelmente já vai ter uma temperatura menor do que menos 5,4. Tem dois aspectos importantes ainda que me chamaram a atenção e você pode confirmar, né? Um deles é, tirando as áreas mais próximas do litoral, praticamente temperatura negativa para todo mundo. Para todo mundo. Planalto Norte, Oeste, Extremo Oeste, Meio Oeste e Serra. Até o Vale, áreas como o Alto Vale do Itajaí, que costumam ser mais frias, muito provavelmente, Faraco, Marina, devem beliscar, assim, temperaturas negativas. Mas não deixa de chamar a atenção, né, o Faraco, Marina, 3 graus em Floripa. Não, e a outra temperatura questão bem é que a gelada. gente vinha tendo temperaturas baixas, né, Marina? Mas a gente tinha uma amplitude térmica, né? Aquela cara mais de meia estação e tal. Agora é inverno mesmo, porque as temperaturas não sobem tanto ao longo do dia. Exatamente. E aí tá a grande sacada, Faraco, porque não tem amplitude térmica, né? No máximo 10, 9, 8 graus. Na Serra, 5. Tem dia aqui no litoral que a máxima vai ser 5. Então imaginem você, a gente começa com 2, 3 e não aumenta, né? Fica no 5, no 6. Aquela E história aí de, é não, frio o dia todo, né? de tarde dá uma esquentadinha. Não Perto do meio-dia, esquece, meu filho, Não tem esquece. mais. Importante tirar a roupa de frio do armário, como você Sem falou, né, dúvida. Douglas? O que não for usar, coloca para doação, né? Muito Morador, importante. pessoas em situação de rua, animais também. E se cuidar, né, gente? Vitamina C, beber bastante água, evitar lugares fechados com muita aglomeração. E aí aquele kit antifrio, né? Casaco, roupas mais pesadas, touca, cachecol, meia, luva, como a gente costuma dizer, um cobertor de orelha para quem pode. Enfim, vai ser um período realmente gelado. Então é só o começo do bom dia. Ao longo do jornal eu vou trazendo mais informações e também com esse olhar atento para a possibilidade de neve, tá bom, dupla? Combinado. Valeu, gente. Até Valeu, mais. Tá até bom mais. jornal para nós. Até daqui a pouco. Vamos em frente. Olha só, a chuva acompanhada por ventos fortes provocou pontos de alagamento, quedas de árvore, prejuízos no interior de São Miguel do Oeste, extremo oeste do estado, entre a madrugada e a manhã de domingo. Foi durante esse fim de semana, portanto, o Alan Borges está na região, ali pertinho, mais perto um pouco, e tem outras informações pra gente. Bom dia, Alan. Pois é, Faraco, Marina, bom dia para vocês, para quem nos acompanha. Exatamente, especialmente a região do extremo oeste sofreu alguns prejuízos, né, durante esse final de semana, especialmente na cidade de São Miguel do Oeste. A chuva acompanhada de ventos fortes, aí derrubou algumas árvores, deu um problema na região na energia elétrica, principalmente no interior do município, e também alguns pontos de alagamento. O temporal, como você disse, Faraco, já iniciou no início da madrugada de domingo, especialmente em duas comunidades
prefeitura, 12 residências foram destelhadas e as equipes foram até o local para dar um auxílio aos moradores, já que os postes, como eu disse, de energia elétrica também foram derrubados e algumas árvores, né, acabaram bloqueando algumas pistas também. No meio da tarde de ontem, os prejuízos já começaram a ser calculados pela prefeitura, as equipes foram até os locais para fazer a limpeza, a retirada de árvores que caíram nas estradas, também dentro das residências. Muitos galpões também foram destelhados, um grande susto ontem no município de São Miguel do Oeste. De acordo com a prefeitura, não teve feridos e também nenhuma família ficou desalojada ou desabrigada, mas isso acabou tendo alguns prejuízos. A segunda-feira deve ser de retomada lá, de cuidados, de limpeza novamente, e também, né, cobrir o que foi descoberto, mas de qualquer forma, né, saindo um pouquinho do frio que vocês estavam falando, a região do extremo oeste que sofreu com algumas pancadas de chuva e um vento bem forte. Falando em frio, né, eu vi que o Douglas falou que ia estar -3 aqui em Chapecó, né? Estou aqui no centro da cidade. Já vou ficar por aqui, vou ter que comprar uma luva e uma touca, porque, gente, eu já tô com frio aqui, a mão já tá congelada. Amanhã eu já fiquei nervoso. Eu falei pro cinegrafista que não vai dar para ficar sem luva e sem touca, que não vai dar -3. É muita coisa, né? Muito frio por aqui. Volto com vocês aí no estúdio. Boa, Alan. A gente vai dar um tempinho para você comprar luva, touca, aquele protetor de orelha, o cinegrafista também. Tá bom? Até mais. Rapaz, te prepara, te agasalha aí. Aliás, o frio, hein, Aninha, vai ser pra todo mundo, ninguém escapa. Cada região com a sua característica. É verdade, hoje já tá bastante frio pra você que tá acordando aí na sua cidade. 6h11. Mas, Ana, nós vamos falar, na verdade, de decreto de calamidade pública nesse momento, porque por causa da pandemia, ele foi prorrogado aqui em Santa Catarina. Vai até outubro, né? Isso já tá confirmado. Precisamos aguardar agora o outro decreto com as medidas certinho. Precisamos aguardar agora o outro decreto com as medidas certinho que deve sair essa semana. Bom dia para você. Vamos lá então, Faraco. Sobre o frio a gente fala mais além, né? Não vai faltar oportunidade, não vai faltar frio, então vamos lá falar de decreto. Porque como tu disse, esse decreto de calamidade pública aqui em Santa Catarina foi prorrogado, ele que estava previsto para acabar ali na próxima quarta-feira, então dia 30 de junho vai ficar prorrogado por pelo menos mais 4 meses, ou seja, ele fica valendo até pelo menos o dia 31 de outubro. Isso já está definido, já está prorrogado, de fato, o governador Carlos Moisés já bateu o martelo. Eu lembro vocês que esse decreto de calamidade pública é aquele que foi instituído lá em abril do ano passado, comecinho da pandemia. Ele que justamente instituiu o COIS, que é o órgão que toma as medidas técnicas em relação ao enfrentamento contra a Covid-19, também o mesmo que instituiu aquela matriz de risco, aquele mapa com cores, né, que toda semana a Secretaria de Estado da Saúde atualiza e divulga para a gente entender direitinho como é que está funcionando o nível de gravidade de cada região, então, aqui do nosso estado. Portanto, o decreto que acabaria a vigência na próxima quarta-feira fica valendo, então, por pelo menos mais 4 meses, ou seja, até o dia 31 de outubro. Claro que a gente segue acompanhando, atualizando para vocês e como o Faraco disse, né, são coisas diferentes. Esse decreto é o decreto de calamidade pública, não tem nada a ver com aqueles decretos que institui, então, o que pode funcionar, o que não pode funcionar, o que está aberto, o que não está aberto. Isso é uma outra coisa e a gente também segue atualizando para vocês todos os dias quando houver novidade aqui no Bom Dia Santa Catarina. Daqui a pouco eu volto com outras informações. A gente vai seguir aí, ó, ao longo do Bom Dia Santa Catarina, várias participações. Seguimos, Ana, a gente conversa muito ainda hoje. Vamos para o Vale do Itajaí? Porque em Blumenau a preocupação é com a aceleração. Bom dia, Marina, bom dia, Faraco, e a todos que nos acompanham. Essa estimativa, Marina, ela foi feita por especialistas da área da saúde e divulgada na última sexta-feira em uma live que é feita pela prefeitura aqui de Blumenau. Então, essa estimativa aponta que a gente possa ter uma alta nos casos de Covid aqui no município já na próxima semana, na terça-feira, dia 6 de julho. E o sinal mais preocupante é por parte dos hospitais. O número de pacientes que estão em estado grave, internados, principalmente em leitos de UTI, subiram muito. E isso fez com que acendesse, então, o sinal vermelho aqui no nosso município. Isso deve acontecer, essa projeção, né, de alta de casos e também a necessidade de internações em leitos de UTI,
no pior momento da pandemia aqui na nossa região, porque os hospitais aqui da cidade ainda estão sofrendo com o reflexo das altas que nós tivemos desde o início deste ano. Pela projeção, em um cenário otimista, serão necessários aqui em Blumenau 78 leitos de UTI, simultâneos, todos eles para atender pacientes com Covid ou também com outras doenças mais graves. Na pior estimativa, Blumenau teria que ter 101 vagas necessárias. E hoje nós temos 66 leitos que são de UTI e 28 leitos de guerra. Esse monitoramento ele vem sendo feito por especialistas da Unimed desde o início da pandemia, lá no ano passado. E ele só é divulgado em momentos muito críticos da pandemia do coronavírus. Um agravamento em relação às ondas anteriores é a ocupação nos leitos de UTI aqui do município. Até na semana passada, a gente falou sobre a situação do Hospital Santa Isabel, que já estava com esse problema, lotação. Nós temos 1.103 pacientes que estão com a doença e deste total, 1.019 estão em casa sendo tratados. Já nos hospitais, nós temos 109 pacientes que estão internados, deste total, 57 em leitos de UTI e 52 em leitos de enfermaria. Eu volto com vocês. Obrigado, Isa. Obrigado pelas informações. Daqui a pouquinho a gente fala mais. 6h16. Olha só, em Joinville, uma praça no centro da cidade recebeu mais de 500 velas em homenagem aos 500 mil mortos por causa da Covid-19 no Brasil. Segundo a organização, o ato simbólico foi uma forma de demonstrar indignação pelas milhares de pessoas que perderam a vida, mesmo já existindo vacinas que protegem contra a doença. As pessoas que estiveram presentes neste ato, aí que a gente acompanha nas imagens, levaram também cartazes com o nome de pessoas que perderam a batalha para a Covid-19, para que fossem, de fato, homenageadas. Olha aí. Em Chapecó também teve um ato em homenagem às vidas perdidas para a pandemia. Lá foi na escadaria da Catedral Santo Antônio, bem no centro da cidade. Ela ficou iluminada com velas. A manifestação foi organizada por movimentos sociais, como a Associação Nacional em Apoio e Defesa das Vítimas da Covid-19, o Movimento Respira Brasil e o Instituto Dom José Gomes. Em Lauro Miller, uma festa para 150 pessoas foi interditada. Claro, a fiscalização bateu, 150 pessoas, não pode, não existe, não deveria, pelo menos, hein, Raquel? Bom dia. Não deveria mesmo, né, Faraco? Bom dia pra ti, pra Marina, pra todo mundo que está começando a semana com a gente. E o problema maior de tudo isso é que provavelmente essa festa já aconteceu outras vezes, não só neste fim de semana. Isso porque a Vigilância Sanitária nos disse que há mais ou menos um mês estava investigando esse evento. Porque não havia flagrante. Quando eles iam até o local, tinham poucas pessoas e os proprietários falavam que não estava acontecendo evento nenhum, garantiam que não havia festa por lá. Por não haver flagrante, não tinha como interromper e nem ter os procedimentos cabíveis nesse tipo de situação de descumprimento com as medidas sanitárias. Mas neste fim de semana foi diferente, então a Vigilância Sanitária recebeu mais uma vez uma denúncia, conseguiu ir até o local, os agentes da Vigilância Sanitária deixaram o carro um pouco afastado e foram até esse galpão onde acontecia o evento a pé e aí flagraram cerca de 150 pessoas descumprindo todas as normas sanitárias relacionadas à pandemia. O pessoal dançando, muito próximo, aglomeração, nada de utilização de máscara, álcool em gel, enfim, aquele evento que a gente sempre reforça aqui que não pode acontecer porque a pandemia ainda está rolando, as pessoas precisam continuar se cuidando. A Polícia Militar acompanhou essa ação, ajudou a Vigilância Sanitária a interromper o evento, retirar as pessoas do local e a proprietária agora precisa comparecer tanto à vigilância quanto na polícia com sua defesa para os procedimentos cabíveis para que aconteçam as penalidades. O alvará sanitário do local foi retirado, o local foi interditado e até o momento o que estava acontecendo eram apenas orientações, né? Os vigilantes iam até lá, orientavam a proprietária de que isso não poderia acontecer, ela não ouviu essa orientação, o evento aconteceu, mas dessa vez foi flagrado e interrompido. A gente sente muito, né, que isso continue acontecendo, que tenha tanta gente que ainda está sem essa noção da amplitude da pandemia e faz esse tipo de evento, mas dessa vez a vigilância e a polícia conseguiram interromper. Eu volto com vocês. Obrigado, Raquel. Obrigado pelas informações. Olha, em Joinville, o Ministério Público voltou a pedir mais informações sobre os processos de interdição
dia, Marina, Faraco, bom dia a todos. Em um ofício encaminhado à Secretaria de Saúde aqui de Joinville, o Ministério Público solicitou na semana passada o envio de informações e até mesmo de documentos das interdições realizadas pelo descumprimento das restrições da Covid-19 dos estabelecimentos aqui da cidade. Esse pedido é da 15ª Promotoria de Justiça, que solicita esses documentos desde o início dessas interdições foram feitas durante a pandemia. A solicitação faz parte do inquérito civil aberto no ano passado, que solicita os documentos de todas as interdições, desde agentes da vigilância até outros órgãos que também estão fazendo as interdições aqui em Joinville. A promotoria ela fez pedidos semelhantes em março e maio, mas até agora não foram atendidos. A gente lembra, que pela lei em vigor, a primeira constatação de descumprimento às ordens, o estabelecimento ele é apenas orientado e tem a possibilidade de multa. Em caso de reincidência, o estabelecimento ele pode ser interditado por 72 horas e também pagar uma multa. Na terceira vez que ele for descumprir essas regras, ele pode ser interditado por até 10 dias e também pagar uma multa. Em caso de 4 vezes que foi interditado, ele será em 20 dias fechado e também haverá o pagamento de multa. Então, esse ofício foi encaminhado à Secretaria de Saúde aqui de Joinville, que solicita, todas as documentações feitas das interdições realizadas durante a pandemia, e agora ele aguarda o envio desses documentos. Marina, Faraco, volto com vocês. Obrigada, Rafa. A gente fala mais daqui a pouquinho. Ainda hoje a gente fala mais sobre a previsão de frio em de todas as regiões, com todos os nossos repórteres ao vivo. E já logo depois do intervalo, tem as informações do fim de semana, marcado por graves acidentes pelo estado, infelizmente. Um deles envolveu um ônibus com 42 passageiros. Em seguidinho os detalhes para você, temos imagens de Florianópolis, chove na região. Além do frio nesse amanhecer, chuva. Hoje é segunda-feira, Retomada, comecinho de mais uma semana, frio, chuva. Força aí, coragem, vamos em frente. Segunda com frio e chuva é triste, Mas fazer o quê? Vamos lá, agora Urupema, imagem ao vivo, 0 grau na praça, como a gente falou com o Douglas, na outra estação da Epagre, Sim. Era 1 grau, Isso, mas a sensação de frio é parecida. Chovendo também em Urupema. Coragem, pessoal, bom dia. Nessa segunda-feira tem as últimas notícias do esporte com o Felipe Andreoli, que vai mostrar pra gente uma história divertida envolvendo o ginasta Arthur Nori e a nossa sempre campeã Daiane dos Santos. Ainda vou bater um papo delicioso com o meu amigo Claude Troagô, que está brilhando no Mestre do Sabor. E na culinária, vamos aprender a fazer um picadinho do Batista, o fiel escudeiro do Claude. É logo depois do Bom Dia Brasil, eu estou esperando. Chegou a hora de você escrever um novo capítulo na sua história. Seletivo Especial Unisul. Agora você pode ganhar uma bolsa de até 100% para todo o curso na Unisul com a nota da sua redação no vestibular. A prova será no dia 3 de julho. Aproveite e venha para uma das melhores instituições de Santa Catarina, segundo o MEC. Unisul, fortalecendo comunidades, formando cidadãos. Essas a gente faz à noite. Tio Dinho, eu vi você na TV, eu achei muito legal. Que bom que você me viu na TV. Adorei você ter assistido, tá? Te amo, tô com muita saudade. Beijo. Oi, filha. Eu vou passar um pouco do horário hoje, tá, amor? Eu tô vendo uma matéria. Você se organiza pra almoçar? Meu amor, tudo bem? A entrevista acabou aqui, atrasou um pouquinho, mas eu tô voltando pra casa já. E espero que a Ligia esteja acordada para eu poder dar um beijo de boa noite nela. Do primeiro dia até hoje, muitos fatos passaram por aqui. São tantas histórias, registros, vidas, informação. Diário Catarinense, 35 anos. Histórias que fazem história. O comendador precisa decidir se vai fazer o exame de paternidade. Não quero passar minha vida toda nessa dúvida.
faz de santinha, de pobrezinha, de coitadinha, mas ela pode mudar tudo na nossa vida. Eu sei muito bem o que ela pode e o que ela não pode. E Cora já se considera vencedora dessa disputa. Acostuma chamar esse homem de pai. De papai. Tô doida pra botar a mão na sua parte dessa fortuna. Hoje, Império. Seis e 25, bom dia Santa Catarina de volta para falar que um grave acidente terminou com a morte de um motociclista em Penha. A Isabela tem mais detalhes para a gente sobre esse acidente. Oi, Isa. Oi, Marina. Este acidente ele foi flagrado por câmeras de segurança ali da região. O acidente aconteceu por volta das 7 horas da noite na cidade de Penha. E como que foi a dinâmica deste acidente? Um carro aguarda para entrar na rodovia. Quando ele inicia a passagem, uma moto aparece e bate ao lado deste veículo. Com o impacto, um dos passageiros é arremessado. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar, ao chegar no local, o motorista da moto já estava sem vida. Esta moto tinha placas de Itaiópolis, aqui na nossa região do Vale. Ao lado dele estava o passageiro, de 36 anos. Ele estava consciente e disse estar com dores no tórax. Ele recebeu atendimento no local e foi encaminhado ao pronto atendimento da cidade de Penha. Já o motorista do carro, que tem placas de Balneário Pissarras, ele não teve ferimentos. Mas, segundo o Corpo de Bombeiros, ele estava bem assustado com toda a situação. A identidade do motorista da moto, até o momento, não foi divulgada. Eu volto com vocês. Bem triste o acidente, né? Bem triste. O carro entrou no cruzamento ali. Não no cruzamento, mas foi cruzar a rodovia e a moto veio cheia e pegou, infelizmente. Isabela, obrigado pelas informações. Outro acidente, dessa vez entre um ônibus de turismo e um carro, deixou várias pessoas feridas. Foi aí no oeste do estado, Alan. Pois é, Faraco, então aqui na região, né, o final de semana foi marcado por alguns acidentes nas rodovias no oeste, né, em especial esse que tu acabou de citar, um grave acidente envolvendo um ônibus de turismo com 42 passageiros e um carro com placas de palmitos. Foi registrado ainda no sábado à noite na cidade de Caibi, cidade aqui da região oeste. O carro ficou completamente destruído. Segundo o Corpo de Bombeiros, 3 pessoas ficaram feridas. A colisão aconteceu por volta das 9 horas da noite, no sábado, na BR-158, na linha A. Quando colidiu contra um carro que vinha na direção contrária, o ônibus acabou caindo em uma ribanceira após o impacto. Como eu disse, o carro ficou completamente destruído e o motorista teve ferimentos graves. Os bombeiros prestaram atendimento à vítima e outras 2 pessoas que estavam no ônibus. Os demais passageiros não tiveram ferimentos. As 3 vítimas foram encaminhadas para os hospitais de Caibi, Cunha, Porã e Palmitos. É importante a gente destacar umas orientações que acaba sendo repetitivo, né, Faraco Marina? Mas é ter o respeito, né, com as leis de trânsito, evitar ultrapassagens, né, perigosas fora do lugar que é permitido, limite de velocidade, inclusive nos ônibus, usar o cinto de segurança, né? A gente sabe que quando acontece alguma tragédia com um ônibus de turismo, né, geralmente muitas pessoas se machucam, por sorte dessa vez não foram tantas assim, mas o final de semana ficou marcado por bastante acidentes aqui, chamou a atenção, né? Então fica esse pedido de alerta, já que tem sido recorrente na segunda-feira a gente trazer informações sobre acidentes nas rodovias aqui na região oeste do estado. Volto com vocês aí no estúdio. Infelizmente, né, marcado por acidentes. E em Rodeio, os bombeiros encontraram o corpo de Adilson Pisque, de 37 anos. O homem estava desaparecido desde o último fim de semana, quando entrou no Rio Benedito para pegar um pato de estimação que tinha fugido. O corpo estava bem perto do local onde a vítima foi vista pela última vez, sendo arrastada pela correnteza. Mais um caso triste, né? No começo aqui do Bom Dia. 6h29. A Câmara de Vereadores de Criciúma autorizou um investimento de R$200 mil para a elaboração dos projetos de desapropriação e de licença ambiental para a última etapa do anel viário da cidade. É um assunto que a gente vem acompanhando de perto, no passo a passo aqui no Bom Dia Santa Catarina, e que a Raquel traz para a gente com mais informações hoje. Raquel.
gente vem acompanhando isso. Essa obra é de competência do governo do estado. Ainda em janeiro, o governador Carlos Moisés autorizou o lançamento a autorização da licitação para que essa obra aconteça, mas aí a prefeitura assumiu a responsabilidade, então, para a elaboração desses projetos de desapropriação e também de licença ambiental. Só que para isso acontecer, a prefeitura precisou elaborar um projeto de lei, encaminhar à Câmara de Vereadores, porque a elaboração desses projetos vai ser feita por uma empresa contratada, isso no valor de R$200 mil. Então, a novidade que a gente tem agora é que a Câmara de Vereadores aprovou por unanimidade, então, e agora a empresa vai ser contratada. O município está nessa fase final de elaborar então a contratação dessa empresa e tem um prazo aí de 7 meses para que essas licenças ambientais de desapropriação aconteçam, para daí de fato o governo do estado lançar a licitação e as obras acontecerem ali na altura do distrito Rio Mana. Obras que são muito esperadas desde 2016, quando o último trecho foi liberado, então com certeza é algo que a gente vai acompanhar nos próximos meses, assim que essa etapa agora de desapropriação e licenças ambientais forem feitas. O trecho que falta dessa obra da quarta etapa do anel de contorno viário é de pouco mais de 2,5 km e compreende do elevado da rodovia Sebastião Toledo dos Santos até a Avenida Luiz Lazarim, uma obra extremamente importante aqui para Criciúma, principalmente pensando na questão da segurança e para melhorar o tráfego, a circulação de veículos por aqui. Marina, Faraco. Obrigada, Raquel, pelas informações. A Justiça proibiu a pesca nas 3 pontes de acesso à ilha em Florianópolis. Quem traz os detalhes para a gente é o Anderson, de volta das férias, né, Anderson? Bom dia. Exatamente. Essa questão da pesca nas pontes, ela virou alvo de uma ação civil pública do Ministério Público Federal ainda no ano passado. E teve uma decisão no começo deste ano, que no final do ano passado, na verdade, em novembro, que proibia a pesca nas 3 pontes. Para quem passa pelas pontes, tanto a Pedro Ivo Campos, pela Colombo Salles, que agora, inclusive, não dá para passar a pé por elas por conta da obra que está em andamento lá, a obra de reforma das 2 pontes, né? Nós vamos falar disso depois, e já percebi que ali tinha muita gente pescando, principalmente na ponte Pedro Ivo Campos, porque a ponte Colombo Salles já não tinha as passarelas mais trafegáveis, né? Uma situação já muito ruim das passarelas. Então as pessoas passavam ali, via o pessoal pescando ali, enfim, nas passarelas. Na Ponte Estilus, isso a gente não via acontecendo, ou pelo menos não tem registros de que isso ocorria. Mas o Ministério Público Federal entrou com uma ação na Justiça Federal pedindo que o Estado, a Prefeitura e a União fizessem então um esforço conjunto para proibir a pesca nessas pontes por conta de riscos às embarcações, né? Eles colocaram junto ao processo um ofício da Capitania dos Portos, muito preocupada com a situação do pessoal que joga ali sua rede, joga ali a linha de pesca e pode acabar ocasionando algum tipo de acidente, né, por conta da altura e tudo mais, e passam ali embarcações embaixo das pontes, é bom lembrar isso aqui em Florianópolis. E essa decisão do ano passado, da primeira instância, o juiz Marcelo Cras Borges determinou então a suspensão. O Estado, inclusive, colocou uma placa na cabeceira da Ponte Ercílio Luz, orientando, dizendo o seguinte: olha, não pode pescar, tá? A placa lá, a gente tem, inclusive, a imagem que mostra a placa lá instalada na cabeceira. Então, não pode fazer pesca nas cabeceiras e não pode, pescar nas pontes. O Estado recorreu dessa decisão, o município também, a União também, todo mundo recorreu dessa decisão. E no final de maio, agora, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, lá em Porto Alegre, a decisão da primeira instância. Uma decisão liminar havia permitido a pesca de novo, né? Isso numa decisão de um só desembargador. Mas os 3 se reuniram e decidiram de forma unânime que a proibição continua, ou seja, não pode pescar nessas estruturas, e essa decisão continua valendo. Claro que o Estado, o município, a União ainda podem recorrer dessa decisão, essa questão ainda pode ser discutida. Agora, o que está valendo hoje é a decisão inicial, a liminar aqui da primeira instância da Justiça Federal de Florianópolis, de que não pode pescar e de que os órgãos precisam encontrar alternativas para dar segurança nessas pontes e evitar que a pesca ocorra. Essa é uma questão muito tradicional aqui, né, a pesca aqui em Florianópolis. Inclusive o juiz, quando decidiu na primeira instância, disse o seguinte: olha, tem que se estudar, uma equipe tem que fazer um estudo multidisciplinar ali na região para entender essa dinâmica da pesca e como não afetar os pescadores com essa suspensão. Então, ao mesmo tempo que suspende, né, por conta do risco que pode causar para as
embarcações e do perigo ali na região de ter linhas de pesca e tudo mais, ao mesmo tempo se estuda o que pode se fazer de alternativa para ajudar os pescadores. Então essa decisão está em andamento, está em vigor, mas pode ser revista diante de um novo entendimento do Judiciário. Pessoal, por falar em pontes, ontem o governador Carlos Moisés da Silva usou suas redes sociais para, mais uma vez, reforçar, olha, as obras que estão em andamento nas pontes Colombo Salles e Pedro Ivo já garantem a segurança. Não temos risco de colapso, isso é uma garantia do governo do estado nesse momento, como, né, se especulou lá atrás, acho que no começo do ano passado. Porém, ele foi um pouco ácido, digamos assim, né? Um pouco aproveitou as palavras e fez críticas a gestões anteriores. Nunca foi muito do perfil do governador Moisés. Que mensagem é essa, hein, Anderson? De comunicação. E Moisés agora adota um novo modelo de se reportar às pessoas e de trazer os fatos à tona, né? Então Moisés não só diz que está fazendo, mas também aponta que não foi feito anteriormente aquilo que hoje está sendo feito pelo governo do estado. Essa questão das pontes, vamos lá, né? A gente falou muito aqui. O pessoal, inclusive, nos bastidores diz o seguinte, olha, vem o Anderson falar de ponte. E eu vou falar de novo de ponte para dizer o seguinte, essa história das pontes, da reforma das pontes Pedro Ivo Campos e Colombo Salles é histórica. A licitação foi feita em 2016 e ficou até 2019 sem ninguém dar ordem de serviço. Então, nesse ponto, o governador Carlos Moisés da Silva, e aqui a gente é muito crítico em relação a vários pontos do governo, mas nessa questão das pontes, o governo Moisés fez a reforma. Assumiu, viu o problema era grave, gravíssimo. Isso a gente batia muito nessa tecla aqui e deu a ordem de serviço para essa obra. Depois ainda fez uma reforma emergencial nos blocos que o governador cita, inclusive nos seus tweets aí na rede social ontem. Então, nesse ponto, Moisés tem toda a razão. O governo colocou em prática uma obra que era realmente muito necessária, que era a reforma dessas pontes. Ponto. Isso a gente não pode discutir aqui. Agora, claramente, Faraco, você analisa muito bem do ponto de vista político. Moisés dá uma cutucada nas gestões anteriores que realmente não deram a ordem para essa obra que era muito importante, e Moisés mostra nas redes sociais o seu novo estilo de comunicação, que é justamente isso. Mostrar o que está fazendo e, ao mesmo tempo, olhar para trás. É o novo Moisés e é o Moisés também de olho em 2022. E aproveita, né, para colocar esse perfil, né, de forma mais consistente, mais contundente, né, Anderson? Justamente como você disse, numa obra em que não tem como contestar, né, porque realmente está coberto de razão, não digo nem em relação à crítica, né, mas em relação... A outra, Pedro Ivo, mais recente, um pouquinho, é de 91, da região continental em direção à ilha. E nenhuma delas nós tivemos uma manutenção da forma como deveria ao longo de tantos anos. Essa é a questão. Ponto. Isso aí não tem o que discutir. Agora a reforma saiu, a obra está em andamento, a gente observa que já é mudança, o governo ainda vai fazer mais uma licitação para fazer uma reforma dos outros pontos que ainda não tiveram, a gente está vendo as imagens ao vivo aí das pontes agora, e elas são as únicas ligações, tem que fazer a reforma e tem que ter manutenção, ponto. Então o governador acerta aí, tem que fazer isso mesmo, tem que fazer essa reforma, tem que fazer manutenção, mas sabe por que não se faz manutenção? Porque manutenção não é obra, né? Não é obra grande, né? Que você olha lá e diz assim, inaugurou a obra, inaugurou a manutenção. Agora, tomara que Moisés possa adotar isso como linha de gestão, fazer manutenção sim e deixar isso nos próximos governos, que isso possa ser um legado também do seu governo, que é fazer a manutenção dessas estruturas e deixar isso como prioridade, fazer agora e não fazer daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, que possa ser contínuo. Agora, o governo fez, isso sem dúvida fez, porque a gente está vendo que a obra está em andamento, enfim, né, desde 2016 que tinha a licitação pronta, e aí, enfim, a ordem de serviço foi dada. Renato, que está de férias, né, a partir de hoje, usa muito esse termo, né, Anderson? Manutenção não tem placa, né? Não tem placa ali para colar, botar na parede, para serrar, para inaugurar. Fechamos? Valeu, Anderson, por enquanto, né? Ao longo do jornal a gente fala mais. Vamos falar com a Dagmar, então, porque a Justiça Federal de Santa Catarina decidiu suspender parcialmente a rodada de licitações de petróleo e gás natural. A decisão é para excluir da oferta os blocos que ficam na costa de Santa Catarina até que seja feito
Bom dia, Marina, Faraco, bom dia a todos. Essa foi uma decisão tomada pela juíza federal Marjorie Freiberger, que é da 6ª Vara Federal de Florianópolis, em resposta a uma ação que foi movida pelo Instituto Araiara. Essa ação ela foi movida contra a União, contra o Estado de Santa Catarina e contra a Associação Nacional do Petróleo, que estão envolvidos, então, os 3 entes aí nessa rodada de licitações. O que acontece? O argumento do Instituto é que, para fazer essa rodada de licitação, é a 17ª rodada de licitação, que tem um leilão já pré-agendado para outubro desse ano, o governo abriu mão de fazer uma análise específica ambiental, que é solicitada, é um termo que se chama AAAS, e que é solicitada para esse tipo de atividade. Então, é essa análise ambiental que é feita em meio a esse processo que vai regrar como que vai ser essa exploração, quais são os riscos envolvidos, quais são as situações mais delicadas. O que aconteceu? O Ministério do Meio Ambiente e o Ministério de Minas e Energia abriram mão dessa análise ambiental e fizeram pareceres, então, dizendo que essa licitação, que esse leilão seria possível, essa exploração. E esse é o questionamento, porque o IBAMA e o ICMBio apontaram alguns riscos para a exploração dessa área que fica exatamente no litoral aqui de Santa Catarina. A gente está falando da Bacia Marítima de Pelotas. Então, ela envolve uma parte do litoral do Rio Grande do Sul e também de Santa Catarina. E essa ação é especificamente em relação a áreas do nosso litoral. O Instituto alegou nessa ação que ela pode colocar em risco de extinção cerca de 60 espécies. Então, é algo realmente bastante impactante. É uma atividade de alto impacto, né? Eles colocam, por exemplo, risco de vazamentos, coisas que são inerentes a essa atividade que precisam ser consideradas nesse processo do edital. Então, o Instituto e essa decisão judicial, eles não impedem que o leilão ocorra e que a atividade seja feita, mas pedem que haja esse cuidado com o meio ambiente que o governo federal acabou deixando passar, fazendo, então, tentando pegar um atalho, tanto por parte do Ministério do Meio Ambiente, quanto por parte do Ministério de Minas e Energia. Ainda é possível recorrer, né? A União, a Associação Nacional do Petróleo e o próprio Estado de Santa Catarina podem recorrer dessa decisão. Mas, por enquanto, então, o que pede e o que decide a Justiça Federal é que seja feito esse cuidado, toda essa análise ambiental mais apurada para que esse leilão possa ocorrer da forma mais correta possível. Então, o leilão ainda em outubro, há um período ainda pela frente. Vamos ver como é que isso se desenvolve aí nos próximos meses. É com vocês. Acompanhar certinho, né? Daqui a pouquinho a gente conversa mais, agora 6h43. Aqui em Florianópolis, o programa de formação de desenvolvedores de software está oferecendo bolsas para mulheres. A Ana está de volta, né? A gente viu a nossa vinhetinha ali de oportunidade, balcão de emprego, enfim, tudo que gira, né? Nessa área, nesse setor, o que é sempre muito importante. Ana. Vamos lá, então. Notícia importante, né? Adoro vir trazer essas oportunidades, ainda mais quando é para mulherada. Bom demais. Vamos lá. São 120 mulheres. Isso é uma iniciativa, então, da ACAT, a Associação Catarinense de Tecnologia, em parceria com o Senai. Aí como é que vai funcionar? Essas bolsas vão para aquelas mulheres que obtiverem, claro, melhor pontuação em uma prova. As próximas turmas, a gente já tem aqui uma listagem de prazos, né? As próximas turmas começam no dia 5 de julho, as inscrições, então, para acesso a essas turmas. E as aulas, de fato, já começam no dia 28 de junho. Portanto, é muito importante que as mulheres estejam atentas a esses novos prazos, né? Ainda mais quem tem interesse nessa área, quem quer aprender algo novo ou potencializar aquele pouquinho que já sabe. Portanto, então, 28 de julho é o dia, então, que começam essas aulas. Mais informações tem tudo lá no site da ACAT e também no site do Senai. Daqui a pouco eu volto com outras informações também.
A gente estava falando hoje de manhã, né, Ana, inclusive, como a tecnologia contrata, né, a todo tempo, né? Sempre tem vagas abertas em tecnologia, então é uma baita oportunidade para as mulheres. Obrigada, Ana, pelas informações. Segunda-feira tá gelada, né? E olha que vem muito mais frio pela frente. Depois do intervalo, a gente vai saber como tá começando o dia nas principais cidades do estado. Vamos falar também sobre a sua saúde. Junho está no finzinho, mas ainda dá tempo de fazer um alerta importante sobre o diagnóstico precoce de anemia e leucemia, até porque esse alerta vale para todos os dias do ano. Junho é um mês mais emblemático, digamos assim, para esse alerta. Vamos trazer os detalhes já, logo depois do intervalo. 6h45, imagens de Criciúma, no sul de Santa Catarina. Olha ali, ó, a rua Álvaro Catão, no bairro Operária Nova. Essa é a imagem. O chão molhado, né? Pista molhada também. Chove em alguns pontos também do sul de Santa Catarina, como acontece em outras regiões. Aí na imagem não parece ter chuva agora, mas certamente choveu nas últimas horas. Vamos para o centro de Joinville, então, cruzamento da Rua do Príncipe com a Rua Dom Batista. O trânsito, 6h45, daqui a pouco talvez o bicho pega. Também com pista molhada, né? Sinal de que choveu há pouco. Ou chove ainda em alguns pontos do Nordeste catarinense. Blumenau, Vale do Itajaí, uma parte, um trecho aí da Rua 15, também região central da cidade. Nós já voltaremos, não saia daí. Ainda tem muita coisa até as 8h30 da manhã. A força de Santa Catarina. Nossa riqueza está em nossa gente. Erguer o sonho da casa própria e aproximar os catarinenses gera oportunidade para 120 mil trabalhadores e riqueza para Santa Catarina. A indústria da construção fatura quase 1 bilhão ao ano e ainda alavanca a produção em outros setores. Demanda desde máquinas para produzir o cimento até ferramentas para subir edifícios. Com mais gente procurando espaço para o home office, a venda de imóveis voou. Florianópolis tem o maior crescimento das cidades brasileiras. E que tal se sentir dentro do futuro apartamento? 30 empresas de tecnologia inovam para desenvolver a construção em Santa Catarina. A força de Santa Catarina. Nossa gente faz, nosso estado aparece. Oferecimento: a hora mais gostosa do dia. Aurora Alimentos. Fecoagro, a força do cooperativismo agropecuário catarinense. Cicobi, cooperando com a força de Santa Catarina. BRDS 60 anos. Crédito para inovar e desenvolver. Casa das Películas. Há 21 anos, trazendo soluções em películas de controle solar automotivas e residenciais. No Angelone você é único e economiza ainda mais com a novidade Oferta Só Minha. Só no app Angelone ative os descontos imbatíveis de sempre, mais as suas ofertas personalizadas. É isso mesmo! Toda semana novas ofertas.